A Prevent Senior realmente oferecia cuidados paliativos aos seus pacientes? A CPI da pandemia já revelou vários absurdos, de compra de vacinas que não existiam e mesmo assim eram superfaturadas, a aplicativos que receitavam tratamentos sem nenhuma comprovação científica para qualquer um que os usasse. Mas talvez as revelações mais chocantes são as que envolvem a operadora de saúde Prevent Senior. Os depoimentos de Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, e de Tadeu Frederico de Andrade, paciente que recebeu atendimento em um hospital do plano e sobreviveu para contar a história, mostraram um esquema em que os pacientes eram encaminhados para um suposto tratamento paliativo, onde eventualmente morriam para reduzir os custos. O tratamento paliativo era escolhido como uma questão econômica e pelo tempo de ocupação do leito de terapia intensiva. Então, o tratamento paliativo vinha como alternativa para a redução de custos. Que as práticas desse hospital são nazistas, nós já sabemos. Vocês podem ver nos vídeos que resumem os 2 depoimentos, mas só se você quiser e tiver estômago. A pergunta que queremos responder nesse vídeo aqui é se o que estava sendo oferecido a esses pacientes realmente pode ser chamado de tratamento paliativo. Mas para responder isso, primeiro precisamos entender o que é essa abordagem e como ela pode ser aplicada em casos de Covid-19. Os cuidados paliativos são abordagens em saúde que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e reduzir o sofrimento de pacientes com doenças potencialmente fatais. Ao contrário do que foi dito por vários senadores durante a CPI, os cuidados paliativos não são recomendados apenas para doentes terminais. Eles podem ser aplicados em estágios bem mais precoces das doenças. Não faz parte dos objetivos dos cuidados paliativos curar as doenças, apenas aliviar o sofrimento causado por seus sintomas, mas isso não significa que o paciente fica desamparado. O tratamento paliativo pode ser aplicado em conjunto com os cuidados curativos como uma forma de deixar o paciente mais confortável durante seu tratamento. Essa abordagem não tem como objetivo nem abreviar nem prolongar artificialmente a vida do paciente, apenas garantir que ele vai ter conforto durante a progressão da doença e do tratamento. Para garantir a qualidade de vida, não basta tratar seus sintomas físicos. É por isso que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, além dos aspectos físicos, os cuidados paliativos também devem abordar os aspectos psicológicos, sociais e até espirituais dos pacientes. É impossível um único profissional ser capaz de oferecer todas essas formas de cuidado. Por isso, essa abordagem sempre deve ser oferecida por uma equipe multiprofissional, que pode ser composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, sacerdotes, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, dependendo da necessidade do paciente. E claro, todos esses profissionais precisam ser treinados nessa abordagem. É como se você fosse fazer faculdade de novo, porque eu aprendi a cuidar de doenças, né? E agora, para fazer cuidado paliativo, eu tenho que aprender a cuidar dos sintomas, independente da doença que causa. Eu tenho que conhecer a doença que causa, saber todo o processo da doença, qual é a evolução natural daquela doença, os efeitos de cada um dos tratamentos que o paciente faz, saber lidar com esses sintomas e acrescentar no meu cuidado as outras dimensões desse ser humano. Outra característica dos cuidados paliativos é que eles não se limitam ao paciente, mas também se estendem aos seus familiares, já que esses também sofrem junto do paciente. O cuidado paliativo necessariamente passa pelo cuidado com a família. Porque esse ser humano, ele está inserido ele está inserido numa família. E essa família está sofrendo por conta dessa situação. Então, no momento, você faz parte da sua família. Quando você ficar doente, você vai ser o doente da família. E quando você morrer, você vai ser um vazio na família. Todos esses momentos precisam ser cuidados, porque vai ser sempre você, eternamente. Os cuidados com a família se estendem inclusive para depois da morte do paciente, como uma forma de aliviar o sofrimento do luto. As pesquisas mais recentes mostram que os cuidados paliativos têm sucesso no que se propõe. Na verdade, vão até além do proposto.
Uma meta-análise que reuniu dados de 43 estudos, abarcando mais de 12 mil pacientes e 2 mil cuidadores, mostrou que os cuidados paliativos melhoraram a qualidade de vida e aliviaram os sintomas dos pacientes, além de aumentar a satisfação dos cuidadores. Também mostrou que eles reduzem a necessidade de atendimentos médicos. Outra meta-análise mostrou que, além de aumentar tanto o bem-estar físico quanto mental dos pacientes, os cuidados paliativos também aumentaram a expectativa de vida. Os pacientes que recebem essa abordagem vivem, em média, 5 meses a mais do que os que não recebem. 14% deles ganharam mais de 1 ano na expectativa de vida. Apesar desse sucesso, ainda são poucas as pessoas que têm acesso a esse tipo de cuidado. De acordo com a OMS, 40 milhões de pessoas no mundo precisam de cuidados paliativos, 78% delas em países pobres, mas apenas 14% de fato recebem esses cuidados. A maioria dos pacientes adultos que recebem cuidados paliativos sofrem com doenças cardiovasculares e câncer, mas esse grupo também inclui pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, AIDS e diabetes. Já entre as crianças, as principais condições são as anomalias congênitas, ou seja, alterações na anatomia ou no funcionamento do organismo que ocorrem antes do nascimento. Com o envelhecimento da população e o aumento da incidência de doenças cardiovasculares e câncer, o que se espera é que a necessidade desse tipo de abordagem continue crescendo nos próximos anos. Ainda existem poucos recursos sobre cuidados paliativos específicos para a Covid-19, mas a gente fez um apanhado do que existe na literatura científica e em manuais de cuidados paliativos do Ministério da Saúde e do National Health Service, o sistema de saúde britânico. Como sempre, as fontes usadas estarão todas na descrição do vídeo. Lembramos que nada do que for dito aqui substitui de forma alguma os cuidados de profissionais da saúde. A sensação de falta de ar, chamada tecnicamente de dispneia, é uma das grandes preocupações na hora de oferecer conforto a uma pessoa com Covid. A recomendação é que a equipe médica deve tratar qualquer condição além da Covid que possa piorar a dispneia, como pneumonias e tromboembolismos. Algumas posições, como as mostradas nessas figuras na tela, podem ajudar a aliviar essa sensação, assim como técnicas de relaxamento e a diminuição da temperatura do quarto. Em outros casos, os médicos podem indicar tratamentos farmacológicos à base de opioides, que além da dispneia podem ajudar a controlar a tosse. A sensação de falta de ar pode ser piorada pela ansiedade. Contato com familiares, mesmo que à distância, através de visitas virtuais ou até de cartas, são essenciais nesse caso. Aqui também é importante a participação de psicólogos e psiquiatras na equipe. Caso necessário, os médicos podem prescrever medicamentos ansiolíticos. Sintomas como dor, febre ou delírio também podem surgir e devem ser controlados por medicamentos fornecidos pelos profissionais. É importante elaborar o planejamento avançado de cuidados, ou seja, um plano feito em conjunto entre pacientes, os familiares e os profissionais da saúde sobre quais serão os cuidados de tratamentos futuros, inclusive nos casos em que o paciente não esteja mais em condições de decidir ou de se comunicar. Aqui vale destacar que os desejos e valores dos pacientes sempre devem ser levados em consideração pelos profissionais de saúde na hora de criar esse plano. Caso o paciente não sobreviva, a equipe deve oferecer cuidados à família. O contexto da pandemia complicou o luto por causa do distanciamento social, mas os especialistas dizem que ainda é necessário realizar algum tipo de ritual de despedida, mesmo que adaptado a essa realidade, e que é importante evitar o isolamento, mesmo que o contato seja através de telefone ou internet. A resposta à pergunta inicial desse vídeo é não. Não podemos chamar o que a Prevent Senior fazia de cuidados paliativos. E não é só a gente que está falando, é a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos, a ANCP. A academia já se manifestou em uma carta enviada aos senadores da CPI que foi lida na sessão do dia 29 de setembro de 2021. Então, o cuidado paliativo não é um tratamento considerado apenas quando o paciente se encontra moribundo e exaurido pelo uso de medidas invasivas prolongadas em um leito de UTI, e tampouco deve ser indicado com o intuito de economizar gastos ou de abreviar a vida dos pacientes.
jamais deve ser um tratamento imposto pela equipe médica, sem consentimento do paciente ou de seus familiares. Esses argumentos são exatamente o oposto do que propõe o cuidado paliativo. Você ouviu aí? Jamais deve ser imposto pela equipe sem consentimento do paciente e de familiares. Exatamente o contrário do que foi relatado na sessão do dia anterior. Mas nesse caso, inclusive sem autorização da família, não tinha autorização da família, está aqui, ó, foi orientado escalonar droga vasoativa, suspender antibiótico, parar com antibiótico, suspender hemodiálise, não coletar a gasometria, enfim, não fazer exames laboratoriais e deixasse que ele fosse dirigido para o tratamento paliativo. A família se insurgiu contra isso, não aceitou. A carta é longa, não vamos mostrar tudo aqui, mas vários trechos destacam outros pontos em que as práticas da Prevent Senior divergem dos cuidados paliativos, como a aceleração da morte e a retirada não autorizada dos cuidados curativos. Eles também deixam claro que concordam com a necessidade de investigar o que ocorreu, mas não com a associação que foi feita entre essas denúncias e os cuidados paliativos. Portanto, se alguém deixou de oferecer UTI ou qualquer tratamento indicado a um paciente que tivesse indicação clara, isto deve ser averiguado. O problema grave é associar essas práticas delituosas com cuidados paliativos. O emprego deste termo por quem faz a má prática médica é outro grande erro, pois fere a honra de milhares de profissionais que exercem bem a profissão e cuidam do sofrimento do outro. Existe um risco em se referir às práticas da Prevent Senior como tratamento ou cuidado paliativo. Ao utilizar esses termos de forma incorreta, podemos acabar criando um preconceito contra uma prática que, na verdade, é positiva. Mas se o que eles faziam não é cuidado paliativo, é o quê? O senador Zenaide Maia já respondeu essa aí pra gente. Gente, isso é um extermínio. Isso é igual a um extermínio. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Robson, acompanhado do filho dele, o Luiz Fabiano, que ganha do pai a mensagem que segue: independentemente de tudo o que aconteça, seu pai te ama demais e sente muito a sua falta. Beijo. Beijo, gente. Valeu!